Para você que está chegando agora, sejam bem-vindos. Você que está no nosso canal do YouTube, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e levar para frente. Ontem, né, a população brasileira, infelizmente, recebeu aí um vídeo, né, da Michelle Bolsonaro, em que agora, né, pelo menos há né, um clima de insatisfação com o enteado dela, que é o senador Flávio Bolsonaro. Seria uma espécie de guerra na direita, os bastidores da direita pegando fogo. Será que esse vídeo da Michelle Bolsonaro pode atrapalhar aí os futuros, ou atrapalhar os planos, né, e o futuro da direita brasileira, que logo, logo, né, estará aí numa disputa eleitoral contra, né, demais aspectos políticos, incluindo o maior rival, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de esquerda. Michelle diz que Flávio Bolsonaro desrespeitou e a humilhou em ligação. A ex-primeira-dama afirma que Flávio a tratou com rispidez após críticas e a reaproximação entre o PL e o Ciro Gomes no Ceará. O que acontece? No Ceará, o PL local resolveu apoiar o Ciro Gomes, o que irritou a Michelle Bolsonaro, pois o Ciro Gomes já havia feito muitas críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive aos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o que deixou Michelle bem revoltada, né? À época, a Michelle, ela chegou a fazer críticas ao presidente do PL, o André Fernandes, que é o presidente do PL no estado do Ceará, e a Michelle declarou e ainda declara apoio ao senador Girão, que é do Partido Novo, considerado a única candidatura ao governo do Ceará de direita. A Michelle ficou bastante revoltada com essa situação. Flávio Bolsonaro também, à época, né, acabou, segundo a Michelle, humilhando ela, é o que ela diz. Inclusive tem vídeo sobre isso, a gente separou aqui um trechinho e eu vou trazer para você. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. Muito bem, essa é a fala da Michelle Bolsonaro, como eu disse, um trecho das falas, né, da qual ela diz que o enteado, né, o filho de Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, teria humilhado ela, me desrespeitou e me humilhou em ligação. Tudo isso aconteceu após esse episódio, como eu disse para você, lá que aconteceu no estado do Ceará, essa divergência de apoio. O PL local apoiando a Ciro Gomes e a Michelle fazendo votos para apoiar o senador Girão. Ambos, né, pré-candidatos aí ao governo do Ceará. Teve outras questões também de bastidores, enfim. Flávio Bolsonaro diz: se ofendi, peço desculpas a Michelle. O post aconteceu horas depois da ex-primeira-dama criticar o senador e dizer que ela foi humilhada. Logo após o vídeo da Michelle Bolsonaro, o Flávio postou um vídeo dizendo que era dia de Copa, que nada nem ninguém iria estragar o dia dele. Vamos acompanhar o que disse o senador Flávio Bolsonaro. E hoje, dia de jogo,
nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol, porque o nosso Brasil aí a gente vai conseguir resgatar junto, tenho certeza disso, que é projeto de Deus. E hoje, dia de jogo. Muito bem, esse vídeo aconteceu antes, né, do jogo da Copa do Mundo. Posterior ao jogo, o senador Flávio Bolsonaro postou uma nota grande, onde, né, traz ali algumas informações sobre o episódio. Ele começa dizendo que é casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher em minha vida. Jamais eu faria isso com a esposa do meu próprio pai. E aí ele segue dizendo que convidou a Michele para uma reunião, que a Michele ainda não respondeu às suas mensagens, e ele diz que se ele a ofendeu, ele também pede desculpas. Enquanto eu estava aqui, né, preparando as matérias, chegou de última hora que a Michele Bolsonaro, no dia de hoje, dia 25, quinta-feira, ela fez uma atualização. Segundo ela, não há, tá? Após ela expor essa humilhação de Flávio, Michele diz que não tem raiva de ninguém, que não há uma guerra entre os dois. A ex-primeira-dama voltou a falar sobre o atrito com o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. E aí o que acontece? Na postagem nas redes sociais, ela negou briga ou competição e afirmou que os dois vão trabalhar juntos para derrotar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entorno, né, de Brasília, os analistas políticos, aliados também aí da direita, né, do bolsonarismo, dizem que o time que a Michele Bolsonaro escolheu foi um time horrível, né, um time cruel. Há quem diga também que roupa suja se lava em casa, né? E é fato, meus queridos, independente se isso partiu da direita ou não, né? Isso é uma das coisas assim horrível, né? Primeiro que realmente roupa suja se lava em casa. Eu acho que os dois, como adultos, deveriam ter se reunido e colocado os pingos nos i, lembrando, tá, que nós estamos tratando de uma disputa eleitoral para presidente da República. Não é brincadeira, tá? Nós não estamos tratando aqui de uma disputa interna de uma família por uma empresa ou por uma determinada situação. Não, é o futuro do nosso Brasil, que inclusive, né, o retorno da direita, isso pode pesar muito e trazer efeitos colaterais aí para o retorno da direita, já que é o sonho, né, aí da família Bolsonaro retornar ao poder. E essas rixas, essas intrigas podem sim abalar a reputação de ambos, inclusive influenciar no resultado das eleições, não é? Tanto isso é ruim até mesmo se acontecesse lá com Luiz Inácio Lula da Silva, do mesmo jeito que foi ruim os ataques que o Zema fez ao próprio Flávio Bolsonaro, que não elevou a sua popularidade, nem muito menos agregou nada à candidatura dele. Muito pelo contrário, alguns diretórios, exemplo, Santa Catarina e outros diretórios ali do PL, do Partido Novo, que é o partido do Zema, chegaram a pedir a exclusão dele aí da candidatura. Obviamente, se isso acontece na família de Luiz Inácio Lula da Silva, geraria também resultados negativos para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Se acontecesse na família de Zema, na família de Caiado, e não porque na família Bolsonaro, isso realmente pode trazer consequências sérias. Há uma situação de que dizem, né, os especialistas, que a Michele estaria jogando isso às claras para poder resolver a situação com o enteado. Para você ligado aqui no nosso Jornal da Terra, sejam todos bem-vindos. Pontualmente 8 horas pelo horário de Rondônia, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você que gosta aqui do Jornal da Terra, gosta do nosso canal, estamos juntos, tá bem? E você que está nos acompanhando, continuamos por aqui. Eu quero trazer ainda 2 assuntos, tá bem? Pessoal, aconteceu uma tragédia numa tentativa de ultrapassagem na BR-364, que terminou com a morte de empresário, né? Ele, que é de Vilhena,
situação triste, né? Já tem alguns dias que aconteceu esse acidente, já era para termos comentado aqui ao longo do programa, mas hoje eu consegui encaixar, tá? Foi uma tentativa de ultrapassagem que terminou em tragédia, provocou a morte do empresário Keniel Luiz Alves, de 26 anos, novo pra caramba. Isso aconteceu na terça-feira. O acidente aconteceu entre os municípios de Presidente Médici e Ji-Paraná. Proprietário de um estabelecimento no ramo de panificação em Cacoal, ele é ex-morador de Vilhena. Keniel dirigia uma Toyota Hilux em direção a Ji-Paraná quando tentou realizar a ultrapassagem e bateu na lateral da carreta, que seguia no sentido contrário. Após a colisão, a caminhonete saiu da pista. O empresário chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar de Ji-Paraná, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens foram gravadas por câmera de um caminhão que seguia na rodovia, registrou o acidente, e o vídeo mostra a Hilux atingindo a carreta e saindo da pista, capotando. Havia forte neblina na região. Natural de Vilhena, Keniel morava em Cacoal há cerca de 5 anos. Lamentamos então essa morte, como eu disse para você. Eu ia até mostrar o vídeo, mas o vídeo não tem áudio, aí fica ruim para quem está acompanhando na rádio, né? Para quem está acompanhando aí no FM. Ontem nós falávamos, né, a respeito dessa situação do Jacques Wagner, o líder do governo de Lula no Senado Federal. Ele deixou, né, aqui o que diz a reportagem, em comum acordo com Lula. Decisão ocorre após o senador ser alvo de operação da Polícia Federal sobre suspeitas envolvendo o caso Master. Jacques Wagner, com o envolvimento dele com Daniel Vorcaro, acabou arrastando Lula e o seu governo para o epicentro aí do furacão chamado caso Master. Ao longo da programação, ao longo dos dias, nós estaremos também trazendo atualizações para você sobre o novo nome que Lula irá eleger aí para ser então o líder do governo dentro do Senado Federal. E o que as investigações da Polícia Federal, o que vai acontecer no caso Banco Master também ao longo aqui da nossa programação. Olha só, recurso negado, condenação de Jean Oliveira por corrupção passiva é mantida pela Justiça. O Tribunal Regional, o Tribunal de Justiça de Rondônia rejeitou embargos da defesa e mantém a pena de mais de 4 anos de prisão e preserva a perda do mandato do efeito da condenação. Jean Oliveira, então, que está condenado por corrupção, segundo o portal de notícias Rondônia ao Vivo. A Justiça do Estado de Rondônia está mantendo, então, a sua condenação. O Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a condenação do deputado estadual Jean Oliveira pelo crime de corrupção passiva em continuidade delitiva após rejeitar os embargos de declaração apresentados pela defesa. A decisão proferida pela Câmara Especial da Corte no dia 22 de junho. Com o julgamento, permanece válido, então, uma pena de 4 anos e 4 meses e 15 dias, 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto. Além do pagamento de 150 dias multa, o acordão também preserva a perda do mandato eletivo com efeito de condenação. Embora a eventual cassação do deputado de deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Durante a análise dos recursos, a defesa sustentou a existência de nulidades processuais, incluindo supostas irregularidades em sessão telepresencial. Então, tá aí a Justiça de Rondônia mantendo então a condenação do deputado estadual Jean Oliveira por corrupção passiva. Muito bem, para você ligado aqui na nossa programação, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Mandar um abraço para a galera aqui nos acompanhando no canal do YouTube. A alusão toda especial aqui. A Can Móveis, valeu, Can Móveis. Alusão
Porto Ferreira, em São Paulo, Wagner. Abraço todo especial aqui para Rinaldo, tá nos acompanhando. Meu querido Edson Silva, em Manaus, valeu. Abraço aqui para nossa querida Mariá, em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, nos acompanhando, valeu. Grande abraço também aqui para minha querida Patrícia Alves, está na Zona Leste de São Paulo, nos acompanhando. E você, em todos os lugares aqui de Cerejeiras, Colorado, Corumbiara, Chupinguaia, Cabixi, Pimenteiras e também Vilhena, ligados na programação da Terra FM, o somzão aí da Terra FM, batendo forte, indo cada dia mais longe, não é verdade? Grande abraço para todo mundo no YouTube. Volto com você após o intervalo. O Jornal da Terra volta amanhã às 7 da manhã. Então, para quem está no rádio, eu vou dar sequência com você no Bom Dia Terra. Para quem está no YouTube, né? Amanhã, 7 da manhã, nós estamos de volta aqui com você. Baixe o aplicativo da Terra FM e ouça a Terra FM 24 horas. É só pesquisar Terra FM aí na loja de aplicativos, vai aparecer o logo da rádio, o aplicativozinho leve. Enquanto você faz as suas coisas no celular, você pode continuar ouvindo a programação da Terra FM, beleza? Rápido intervalo, na sequência eu tô de volta. Agora sim, vamos encerrar aqui no YouTube, beleza? Eu esqueci de colocar a vinheta para encerrar, mas tá tudo bem. Valeu, pessoal! Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.